Para tentar voltar a ter controle sobre as votações, para o governo aprovar seus projetos de interesse, sem ceder demais, até para não criar essa confusão toda na base, né? Não pode dar espaço para chantagem. Será que o que está sendo feito agora é chantagem? Pode ser classificado como é o seguinte, ontem o Senado exerceu o seu principal papel. Um dos principais papéis do Senado é exatamente a análise de autoridades. Mas é uma pessoa que estava sendo reconduzida ao cargo. Mas pesava contra ele uma série de acusações. O senador Requião, o senador Tax foram à tribuna apresentar condenação final de contas, ações movidas mais de uma centena do Ministério Público Federal, ação civil pública. Então tinha uma série de acusações graves que levou também alguns senadores a não permitir a recondução, porque não é uma condução, é uma recondução. Mas será que, por exemplo... E o Senado cumpriu o seu papel. O papel do Senado é este, analisar o perfil, a idoneidade, a vida pregressa das autoridades que são indicadas. Mas levando em conta que era uma pessoa de indicação pessoal da Presidente da República, um assessor dela, será que em circunstâncias normais de temperatura e pressão, como se diz, isso teria acontecido? Não, aí tem um movimento de oportunismo. Você pega alguém que tinha uma fragilidade para a sua indicação, a base insatisfeita faz um movimento de oportunismo. Pelo que o senhor conhece, por exemplo, se não houvesse essa insatisfação, teria passado esse nome, mesmo com essa denúncia? Pela maioria que o governo tem no Senado, teria passado sem dificuldade. Agora, eu como oposição ao governo, e tenho muita responsabilidade naquilo que faço, não vejo isso como positivo. Ontem no plenário o comentário era esse. Eu digo, nós da oposição vamos terminar com o nosso voto, ajudando a sanha e ao apetite do PMDB. Eu conversava com o líder, o João Romero, Romero vai perder essa votação. Ele disse, não, vamos ganhar por 2 votos. Mas o governo vai receber um sinal nesse sentido. Pois é, o senhor viu uma movimentação dos senadores da base, dizia-se claramente que isso, vamos tentar dar o troco para o governo, mostrar, tinha alguma coisa... Isso é feito de forma muito sutil. Isso é feito de forma muito sutil. O argumento que estava sendo levado ao plenário era dos problemas que pesavam contra o indicado. O senador Roberto Requião foi à tribuna e fez denúncias graves. E não acredito pela história de Requião que ele estava ali barganhando. Não estava. Alguns que tiraram proveito, aí tem um movimento, como eu disse, oportunista, para derrotar o governo e mandar um recado, ou melhora o tratamento, e isso tem que mudar no Brasil. Não é mais possível que a sociedade continue bancando um governo que muitas vezes é perdulário, que é ineficaz, que gasta muito. E o senhor como governador, como chegou nesse ponto? Agora, o que fazer para tentar resolver o problema? Eu tenho uma coisa interessante, fruto talvez da minha característica pessoal. Como eu sempre dialoguei de forma muito aberta, e é óbvio que eu tinha um universo muito menor, não é? Eu não tenho como comparar uma prefeitura de Campina Grande, um governo da Paraíba, com a responsabilidade de governar um Brasil. Mas nunca fui derrotado em nenhuma matéria que mandei para a Câmara de Campina Grande e para a Assembleia Legislativa do Estado. Porque faziam diálogos prévios. Num caso como esse, eu não teria enviado a indicação. Se eu percebesse que os meus aliados, o governador, fulano e tal, tem problemas, tal, não dá. Não encaminha. Né? É que a Presidente ela estava, na verdade, como ela já tinha sinalizado para o PMDB, que resolveria esses problemas de relacionamento na volta da viagem que ela fez à Alemanha, eles não esperavam que fosse haver esse retrocesso, né, essa rebelião. Mas aí eu vou insistir. Houve uma oportunidade. Havia uma razão. Mas o governo foi inocente? Achou nesse sentido que estava tudo controlado, quando na verdade não estava? O PMDB, como a gente viu na matéria, tinha liberado um manifesto um dia antes, dizendo que estava insatisfeito com a relação com o governo. O governo foi arrogante. A arrogância de querer emplacar em cima do Senado da República, nós somos autônomos, nós somos um poder. Então, no sentido de arrogância, eu quero esse nome, não importa as denúncias, não importa o que tem. Eu usei, inclusive, eu fui caçado na lei da ficha limpa, não pratiquei improbidade, não pratiquei ato de corrupção, foi um delito no campo eleitoral. A justiça equivocadamente entendeu que um programa social que eu fazia na Paraíba teria influenciado o resultado da eleição. Né? Quem é da Paraíba sabe que não aconteceu isso. Eu usei esse argumento na tribuna. Eu disse, como é que esse Senado aprova uma lei da ficha limpa, e eu cheguei com essa pecha injusta, e vai aprovar um nome com esse volume de acusações? Porque é uma indicação do governo, não pode ser assim. A presidenta terá a oportunidade de indicar outros nomes. Ele não é o único. E ela não vai poder apresentar esse mesmo nome. Não, ele está rejeitado. O Senado da República usou o seu papel constitucional e desautorizou a recondução do senhor Bernardo para a ANTT. A presidenta, nas suas prerrogativas, irá apresentar um outro nome.
Será que as eleições têm um peso muito grande nessa rebelião toda, nesse clima? Porque no ano passado, apesar da presidente não ter uma característica muito política, ela tem um perfil mais técnico, não dá a impressão, e pelas atitudes dela a gente percebe que ela não gosta muito dessa coisa política, né? A senhora acha que o fato de a gente estar vivendo um ano eleitoral é o que está pesando para que a base se rebele dessa forma? Me permita discordar novamente. A presidenta adora a política. Fez política a vida inteira. Inclusive, em dado momento, como secretária, como ministra, isso tudo é fazer política. Não, claro, ela pegou tanto gosto que disputou a eleição logo com a presidência. Ela adora a política. Diferente da do ex-presidente Lula, por exemplo, que gostava muito. A gente percebia que ele tinha gosto em conversar com os políticos. Era uma atividade para a qual ele dava muita prioridade, que não é o caso da Dilma, tanto que uma das reclamações dos parlamentares é justamente essa. Ela não recebe os parlamentares, ela não atende pedidos, porque ela dá preferência a indicações técnicas para os cargos, muito mais preocupada com isso. Não, ela atende pedidos, partidariza, ocupa o governo de forma muito planejada nesse sentido. Marcelo Crivella, senador do Rio de Janeiro, para fazer a negociação em São Paulo, de forma franca, absurda e transparente. Eu nunca coloquei uma minhoca no anzol, não entendo nada disso. Não é uma indicação técnica. Você vai olhando para os ministérios, cada partido da base tem a sua fatia, tem o seu feudo, e lá manda no ministério, denúncias de corrupção são feitas, o ministro cai e o partido continua ocupando aquele cargo. Então, você acha que a eleição, se você citou o caso do ministro da Pesca, o senhor acha que a eleição tem um peso forte? Os partidos aliados estão aproveitando também uma série de capitais, em São Paulo principalmente, que é uma cidade super importante para pretensão presidencial, de governo do Estado, vão precisar de